E aí, gente, tudo bem com vocês? Sou o professor Henrique e vamos continuar falando sobre fenômenos e conceitos da óptica geométrica. Na aula anterior, tivemos a oportunidade de falar sobre o que é uma fonte primária, uma fonte secundária, o que é uma fonte de luz pontual ou extensa, qual que é o comportamento da luz em um meio material, também falamos um pouquinho do que é sombra e penumbra. Continuando falando sobre fenômenos ópticos, primeiro que iremos comentar é o da independência dos raios de luz. Imagine uma situação em que você esteja em uma sala fechada, em que você não tenha luz externa, e você resolve brincar ali com uma lanterna. Só que ao invés de você ter somente uma lanterna, você vai ter duas. Quando você coloca essa luz da lanterna em cada parede, você ali observa a luz sendo projetada, beleza? Agora, quando você coloca a luz das duas lanternas, uma sobreposta à outra, você vai perceber que cada lanterna ignora a existência da outra e segue o caminho como se nada tivesse acontecido. Uma forma de observar sobre o que eu estou falando a respeito da independência do raio de luz, observe que a trajetória da luz dessa lanterna aqui, por exemplo, não é alterada e nem modificada em nenhum momento por causa dessa segunda lanterna aqui. O máximo que vai acontecer é que a área em que as duas estão sobrepostas vai ser mais iluminada, beleza? Dando prosseguimento à nossa matéria, vamos falar agora sobre o princípio da reversibilidade da luz. Imagine que nós tenhamos aqui, tanto nessa situação como na de cá, espelho em cima e embaixo. Uma fonte de luz e o olho aqui representa o observador. A nossa fonte aqui, lembrando que a luz sempre caminha em linha reta, ela vai sair então da fonte, vai até o ponto B, passa pelo ponto C e chega até D, que é onde está o nosso observador. Se trocarmos de posição tanto o observador como a fonte, a trajetória em que a luz for fazer, ela tem que ser a mesma. Então esse que é o princípio da reversibilidade da luz. Ela tem que obedecer essa trajetória, independentemente se eu trocar o observador da fonte. Agora nós vamos falar a respeito da reflexão da luz. Aqui nós temos duas situações possíveis. A primeira, no nosso primeiro quadradinho aqui, é a reflexão regular. Aqui nós temos dois meios. Esse meio está representando o tipo de material, ok? E aqui no meio 1 é onde que está vindo os raios incidentes paralelos, né? Então está vindo um do lado do outro, certo? E esse S representa a interface da minha superfície 2, ok? Então o que vai acontecer? Essa interface aqui, ela tem que, para obter uma reflexão regular, ela tem que ser plana e lisa, ok? E o ângulo de incidência do raio vai ser igual ao ângulo do raio refletido, tá? Quando eu tiver essa situação aqui de uma reflexão regular. Agora, quando eu tenho uma reflexão difusa, os raios, novamente, eu vou ter o meio 1 e o meio 2. Os raios vão vir paralelos também, só que aqui o S, na interface aqui, agora eu vou ter uma superfície rugosa. Então, quando os raios baterem aqui, ao invés do ângulo de incidência for igual ao ângulo refletido, esse ângulo vai ser diferente. Então, ele vai ser refletido para vários ângulos, para várias direções possíveis. E é por isso que a gente consegue observar qualquer tipo de objeto em direções diferentes. Se eu levasse em consideração somente uma reflexão regular, a luz refletida de um determinado objeto eu só conseguiria ver ele em pontos específicos, diferente da reflexão difusa que vai para todos os lados, que eu poderia considerar que vai para todos os lados, beleza? Já na refração de luz, o que acontece? Você vai ter os raios incidentes paralelos aqui da mesma maneira, vindo do meio 1. Aqui o S é a interface do meio 1 com o meio 2. Só que a luz, quando ela passa do meio 1 para o meio 2, ela muda de direção.
Então é isso que a gente define como refração. É a luz mudando de direção quando ela passa de um meio 1 para o meio 2. Sobre a absorção, ela está ligada diretamente à energia que a luz carrega. E quando ela se encontra com o meio material, ela pode ser absorvida por completo ou não. Os nossos dois exemplos aqui, na nossa primeira figura, a gente tem o que? Que o feixe vem, o raio de luz vem, chega no material e vai sendo absorvido à medida que o raio de luz vai adentrando. Já no nosso segundo exemplo, a absorção já ocorre na interface do nosso material, beleza? E esse fenômeno está ligado diretamente ao aquecimento tanto de superfície como do meio como um todo, beleza? E a cor dos corpos, como que funciona? Primeiro, a nossa percepção está ligada a 3 fatores: a luz incidente, a capacidade do olho e, claro, os tipos de materiais com suas distintas cores. Então, como que eu consigo definir uma cor verdadeira de um determinado objeto? Eu coloco primeiro sobre ele uma luz branca. Mas por que uma luz branca? A luz branca ela é composta por todas as cores. Então, se eu incidir sobre um determinado objeto uma luz branca, aquele objeto ele vai absorver todas as outras cores que não for dele e vai refletir aquela que for a cor primária dele, ok? Como no nosso primeiro exemplo que nós temos aqui, vai vir a luz branca, que ela é formada por todas as cores. O objeto ou o nosso corpo vai absorver todas as cores que não é o azul e vai refletir somente o que? O azul. E essa reflexão vai ser uma reflexão difusa, ok? No nosso segundo exemplo, se for um objeto branco, ele vai o que? Ele vai absorver e refletir a luz a luz branca, certo? Agora, quando nós temos um objeto de cor preta, se eu incidir sobre ele uma luz branca, ele vai absorver aquela luz branca e não vai refletir nada, beleza? E aqui nós temos também situações particulares, que é bastante interessante. Por quê? Olha aqui, se eu tiver um objeto de cor vermelha, eu incidir sobre ele uma luz vermelha, ele vai refletir uma luz vermelha, difusa. Agora, se eu tiver um objeto de cor azul e incidir sobre ele uma luz verde, a cor que eu vou enxergar vai ser o que? Preta. Então, se eu tirar o fator de luz branca e colocar qualquer outra cor, ele só vai refletir se eu incidir sobre ele a cor daquele corpo. Se eu colocar qualquer outro tipo de cor, eu vou conseguir enxergar somente a cor preta, beleza? Agora falando um pouquinho sobre eclipses, o primeiro que vamos comentar seria o eclipse lunar. E podemos observar aqui na nossa imagem que o Sol seria a nossa fonte primária e extensa de luz. A Terra seria o nosso obstáculo, que é aquele que gera a sombra e também a penumbra. E o nosso anteparo seria a Lua. Só que a Lua ela não pega toda a sombra devido às limitações físicas dela, certo? E a situação ela vai de 1 até 9. Na situação 1, nós teremos que a Lua está sendo iluminada totalmente pelo Sol. Já na situação 2, vou ter um pouco de penumbra gerado pela Terra e um pouco sendo iluminado pelo Sol. Na situação 3, a Lua agora não está sendo iluminada em nenhum momento pelo Sol. Então, isso aqui é uma penumbra total. À medida que ela vai passando, por exemplo, aqui na situação 4 agora, ela vai entrando numa região de sombra, então eu vou ter uma penumbra parcial. E quando ela chega na região 5, eu vou ter somente o que? Sombra. Então aqui eu vou ter o eclipse lunar total, tudo bem?
Partindo depois do 5 até o 9, ela retorna para o processo que ela fez do 1 até o 5, ok? E só para deixar claro também que nas situações 3 e 7, ela pode ser também chamada de eclipse lunar de penumbra total, tudo bem? E no eclipse solar, a Terra e a Lua agora vão trocar de posição. Antes era a Terra que estava na frente da Lua. Só que agora quem vai estar na frente seria a Lua, que vai ser o nosso obstáculo, e a Terra vai ser o nosso anteparo. Aqui agora nós teremos dois tipos de situações um pouco diferentes quando nós temos eclipse solar. O primeiro é quando nós temos uma região de sombra projetada na Terra e na lateral aqui um pouco de penumbra. Quando você está aqui localizado bem nessa região de sombra, você vai ter eclipse solar total. E nessa área lateral aqui, um eclipse solar parcial, tudo bem? Agora, no nosso segundo exemplo, nós temos que a sombra ela não é projetada na Terra, você só tem uma região de penumbra, certo? Esse aqui já é conhecido como eclipse anular do Sol, tudo bem? Então, o que nós falamos na aula de hoje? Independência da luz, reversibilidade da luz, reflexão, refração, absorção, cor dos objetos e também eclipse lunar e solar. Se caso você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder com prazer assim que eu puder, beleza? Muito obrigado quem pôde ficar aqui até o final e até o nosso próximo vídeo.